Fala meu gatinho, fala minha gatinha, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro, a mais uma aula sensacional aqui para o concurso do Banco do Brasil, né? Cá estamos hoje para falar sobre suporte à decisão, um assunto que muita gente pediu aí, né? Uma parte bem esquisita, que inclusive isso aqui é importante para você entender muitos outros tópicos, muitos outros itens do seu edital, a parte lá de inteligência de negócio, a parte de análise de dados, gestão de dados, né, conhecimento sobre dados. Então, o suporte à decisão é um ponto importantíssimo que está ali diretamente ligado à atividade do banco, né, às suas atividades no dia a dia. Então, antes de nós começarmos a nossa aula aqui, eu vou falar para você que o nosso material está disponível aqui na descrição, tá? Só você clicar aqui, baixar o material, faz o download aí, que eu tenho certeza que nós vamos rebentar a boca do balão e vamos começar aí a aula de um jeito bem legal, né? Espero que você goste do evento de hoje. Se você ainda não me acompanha, a primeira aula que você está assistindo, prazer, professor Rani Passos, dou aula para concursos há mais de 10 anos. Estou no mundo dos concursos desde 2009, então já faz bastante tempo, né? Que eu comecei aí minhas primeiras provas de concurso, né? Foi lá em 2009, então tenho uma vasta experiência aí com concurso público e graças a Deus aí colecionamos os primeiros colocados dos principais concursos do Brasil, TJ São Paulo, PF, a PRF a gente não pode divulgar porque ele fez acordo com as outras empresas lá, né? Mas os primeiros colocados, PC Amazonas, enfim, a parte do Senado Federal. É coisa linda. E você será o nosso primeiro colocado do Banco do Brasil. Ouça um amém ou não ouça um amém aí? Tem que concordar, tem que falar amém, né? Então é isso. Temos aí muito conteúdo bacana para te passar e, claro, conteúdo que vai fazer a sua diferença, né? Que vai fazer a diferença para você ser aprovado, aprovada no concurso do Banco do Brasil. Fechou? Se você não sabe como funcionam as nossas aulas, eu sempre chamo a vinhetinha assim, ó. Aí eu volto aqui com a câmera e a gente começa essa bagaça. Por que eu chamo a vinheta? Por que a gente faz esse pequeno corte aí na transmissão e tal, né? Porque essas aulas, todas elas vão lá para a plataforma, lá para o nosso curso completo, tá? Nós temos um curso top de informática para o Banco do Brasil. Além disso, temos os nossos simulados, né? 6 simulados inéditos, 500 questões comentadas de português, matemática financeira e informática, além de redação. Se você não conhece o nosso projeto, tem aqui embaixo na descrição as informações sobre o projeto também. Certo, meu gato, minha gata? E eu estou também à disposição de vocês no nosso WhatsApp. Só vocês entrarem em contato aqui que a gente vai desenrolar tudo. Ó, tá escutando a chuva? Não sei se dá pra escutar, né? Mas tá chovendo muito forte. Então se cair aqui a conexão, se bugar do nada é porque tá uma chuva desgramada, né? Então, mas vamos lá, vai dar certo. Deixa eu chamar a vinheta, a gente já começa então a nossa aula. Então, durante aqui a aula eu não vou fazer uma interação com vocês, tá? Porque como eu falei, eu pego esse pedaço desse vídeo e eu subo lá pro curso para sempre estar postando conteúdo atualizadíssimo para vocês lá também. Beleza? E claro, no final nós vamos resolver muitas questõezinhas. Coisa bacana. Fechou? Fica comigo, meu gato, minha gata. Vou chamar a vinheta e eu já volto então. Vamos lá. Bora, meu gatinho, bora, minha gatinha. Como falei contigo, nós vamos desenrolar uma parte top demais da conta, que é a parte de suporte à decisão. O que é o conteúdo de suporte à decisão? Por que é importante eu entender os conceitos de suporte à decisão? Bom, primeiramente, as principais atividades de gestão de dados envolvem a tal do suporte à decisão. Né? Sistema de apoio à decisão, sistema de suporte à decisão, tá bom? Sistema de apoio à decisão pode aparecer por essas duas siglas para você. Mas, Rani, onde que eu estudo esse negócio? Esse negócio de sistema de suporte à decisão, ele é ainda mais forte dentro das técnicas de Business Intelligence. Ah, e você tá vendo que eu tô falando um monte de palavra bonita, né? Então, peraí. Por que eu deixo esse conteúdo para a gente estudar agora, exatamente neste momento? Porque nós vamos passar por vários termos técnicos, nós vamos passar por várias palavrinhas, várias siglas
que você já deve ter visto nos blocos anteriores, nas aulas anteriores, tá? Então a gente vai se deparar com muito termo técnico, é por isso que a gente joga esse conteúdo aqui quase no final, né? Porque é uma parte bem pesadinha, assim, devido aos termos técnicos, porque o suporte à decisão é uma coisa bem simples. Você quer ver só? Eu vou definir suporte à decisão para você numa frase. O que é um sistema de suporte à decisão? O que é um suporte à decisão? São vários dados que vão te auxiliar numa tomada de decisão. São vários dados, várias informações que eu vou levantar para que você venha fazer alguma coisa e ser bem sucedido naquilo que você vai fazer. Para que você não dê um tiro no escuro, por exemplo. Eu quero fazer tal coisa, será que vai dar certo? Então eu vou fazer um levantamento de dados para auxiliar a sua tomada de decisão. O objetivo do suporte à decisão é um objetivo muito claro, muito simples. Auxiliar as empresas, auxiliar os employers, né, os managers, os gerentes, os donos da empresa, né, essa galera do mais alto nível. Então, é auxiliar essas pessoas que são responsáveis pelas tomadas de decisão. Então, o objetivo do suporte à decisão é isso. Fazer todo um tratamento, uma análise de dados para que me auxilie na tomada de decisão. É só isso mesmo. Mas, Rani, como que funciona? Aí que a gente precisa estudar um pouquinho mais aprofundado agora sobre suporte à decisão, apoio à decisão, tá? Pode aparecer apoio à decisão ou suporte à decisão. Mas vamos lá. Se aparecer uma sigla do inglês DSS, é o tal do Decision Support System, Decision Support System, DSS, Sistema de Suporte à Decisão ou Apoio à Decisão. Certo? O termo mais comum é suporte à decisão mesmo, é apoio à decisão, Decision Support System. A sigla DSS ela aparece bastante, tá? Por isso que eu joguei aqui para você. Mas vamos lá. Para que serve um sistema de suporte à decisão? Igual eu falei para você, é um sistema que vai reunir dados de diversas fontes para me auxiliar a resolver problemas e conflitos. Como assim resolver problemas e conflitos? Meu gato, minha gata. Um sistema de suporte à decisão ele pode ser aplicado em qualquer empresa, em qualquer negócio. Diga-se de passagem, é um fator importantíssimo para as empresas, para os negócios. Eu vou jogar casos reais aqui contigo e vou trazer o meu exemplo prático sobre esse tal de suporte à decisão. Vamos lá, quando eu comecei a empreender no mundo dos concursos, né? Para quem me acompanha já há um bom tempo sabe que eu dei aula para esses grandes players, para essas grandes empresas aí, Estratégia, Material pro GRAM, Alfacom, enfim, tudo Focus, né? Esses grandes players aí, eu já dei aula para todos eles. Então eu decidi depois de um tempo dar aula para mim mesmo, ter o meu site, a minha plataforma e empreender. Loucura. Então, graças a Deus, o negócio começou aí a evoluir, chegou num momento que eu falei, cara, tô estacionado. Tipo, eu tô num nível legal, num patamar bacana, só que eu quero crescer ainda mais. Mas como que eu vou crescer ainda mais se eu não consigo dar conta de tudo? Então eu precisei em um certo momento contratar pessoas, eu precisei em um certo momento melhorar o sistema da minha empresa, e quando eu falo de sistema, eu estou falando de um ecossistema, de um ambiente completo. Eu vou tentar, eu estou jogando palavras, eu estou jogando termos técnicos, mas claro que eu vou vir com as explicações mais básicas. Quando eu falo para você o seguinte, olha, eu tive que melhorar o sistema da minha empresa. O que é um sistema? Eu coloquei aqui para você, ó. O que é um sistema? Um sistema nós podemos entender como programas, equipamentos, regras, protocolos, técnicas, passo a passo, um manual de procedimento, um software, um programa, uma máquina, um celular. Então são elementos que vão me auxiliar em alguma coisa. Sistema de suporte à decisão, ou seja, são elementos que vão me auxiliar no suporte da tomada de decisão. Então, um sistema, um conjunto de coisas, algo sistêmico, são padrões, são diversas partes, diversos pedaços que se comunicam para executar alguma coisa. Isso é o significado da palavra sistema, né? Algo sistêmico. Então, um sistema são várias partes, vários pedaços, que vão estar trabalhando em conjunto para me ajudar no suporte à decisão. Sistema de suporte à decisão, sistema de apoio à decisão.
Então, quando eu falo de suporte à decisão e eu falo assim, eu tive que melhorar o meu sistema, o que é isso? Eu tive que contratar programas, eu tive que contratar pessoas, eu tive que comprar equipamentos, eu tive que definir regras, procedimentos, protocolos de funcionamento na minha empresa, né? Se você já teve a oportunidade de empreender e saiu ali do absoluto zero e foi ganhando corpo, foi crescendo, né? A empresa foi tendo resultados. Você sabe que em um determinado momento você precisa, né, colocar regra em tudo, procedimento em tudo. Não pode ser, de qualquer jeito, faz aí, se der, deu, se não der. Não é mais assim. Então a gente precisa adotar sistemas para me auxiliar no suporte à decisão. Tá bom? Então, um sistema de suporte à decisão não é só pessoa, não é só programa, não é só equipamento. É um conjunto de elementos, tá? E existem muitas questões que falam disso. Um sistema de suporte à decisão, ele é focado apenas em banco de dados. Não, tá errado. Um sistema de suporte à decisão descarta o uso de pessoas. Claro que não. Quem que vai analisar as informações? Quem que vai preencher as informações, né? Quem que vai gerenciar? Porque um sistema de suporte à decisão, ele precisa de um gerente, de um nível estratégico, de um nível gerencial, né? Então, precisa de pessoas no negócio. Entende? Então, quando eu falo que eu precisei melhorar o sistema da minha empresa, eu precisei melhorar todo o processo, né? Pessoas, equipamentos, programas, certo? Então, um sistema de suporte à decisão, o objetivo é esse. Um sistema que vai reunir dados de diversas fontes e vão facilitar as minhas tomadas de decisões. Eles vão me auxiliar, né? Esses sistemas, eles vão me auxiliar a resolver conflitos, resolver problemas. Qual conflito, qual problema? Você vai ver alguns exemplos daqui um pouquinho. Mas, por exemplo, eu vou colocar mais exemplos para você, tá? Mas um problema, um conflito que eu passo semanalmente aqui na empresa. Poxa, eu preciso lançar um curso novo. A toda hora tem edital sendo lançado, né? E eu me deparo com a seguinte situação. Falo, poxa, se eu fizer esse curso, eu vou conseguir vender bem? Porque todo curso que eu faço, todo projeto que eu lanço, eu tenho muita despesa em cima disso. É pessoal, é plataforma, né? É tempo que eu gasto gravando, alterando, ajustando. Então, é um gasto muito grande. E isso ele será revertido em um custo financeiro? Eu vou conseguir vender bem esse projeto? E um outro fator que eu acho que é muito mais importante do que simplesmente vender. Claro que eu não sou uma ação, como é que dizem lá, um filantrópico, né? Uma sociedade aí de sem fins lucrativos. Eu preciso comprar fralda pro meu neném e comprar pão de queijo pra dona onça, né? Então eu preciso vender, pagar a conta da galera que trabalha comigo aqui. Então, eu preciso vender. Então um dos objetivos que eu analiso é isso, vender. Outro objetivo que eu analiso que é muito mais importante, poxa, eu vou ter tempo suficiente de montar um produto de qualidade para o aluno ser aprovado? Né? Porque às vezes o edital sai para 60 dias, 45 dias. Então eu não consigo em poucos dias desenvolver um projeto, né, que seja assertivo aí em 45 dias eu nem lanço. Então eu nem faço esse projeto. A não ser que eu tenho certeza que eu consiga sim ajudar os meus alunos em 40 dias, 30 dias gabaritarem a disciplina de informática. Né? Então eu me deparo com alguns conflitos. E se? Né? Então eu uso programas, eu uso pessoas, eu uso técnicas, eu uso equipamentos, eu uso um conjunto de coisas para me auxiliar na tomada de decisão. As pessoas vão estudar se realmente esse projeto vai vender, as pessoas vão estudar para ver se realmente eu vou ter tempo para desenvolver esse projeto. Entende? Então, um sistema de suporte à decisão, eles vão me auxiliar nessa bateção de cabeça. Poxa, será que eu vou ter resultado? Será que eu vou conseguir vender? Será que eu não vou conseguir montar o curso em tempo? A gente analisa tudo isso, né? Então, ele vai facilitar a resolução de problemas específicos aqui da minha empresa. E como que ele faz isso, Rani? Reunindo e analisando dados. Certo? Sistema de suporte à decisão, ele está diretamente ligado com a palavra dados. Dados, informações, mas você provavelmente já sabe a diferença de dados e informação, né? Dados, conjunto de palavras, muitas vezes sem sentido, informação, a organização dos dados. Quando a gente organiza dados, a gente tem informação, né? Então, dados e informações não são sinônimos. Mas um sistema de suporte à decisão, ele trabalha focado diretamente nos dados e na informação. Como que ele vai me dar um resultado? Faça isso, faça aquilo, analisando os dados, analisando as informações. Certo?
Então, como eu comentei com você, eu preciso de pessoas, por quê? Porque essas atividades são gerenciadas pelos líderes da empresa, né? São atividades aí que são gerenciadas pelos gerentes. Inclusive, ó, tem até a piramidezinha aqui do sistema de informação. Em algumas dessas pirâmides a gente pode encontrar o sistema de suporte à decisão no nível gerencial, que é o nível tático, né? O nível tácito, o nível intermediário, chamado de gerencial. E em alguns casos nós podemos encontrar o sistema de apoio à decisão, sistema de suporte à decisão, ó, sistema de apoio à decisão, tá vendo? Sistema de suporte à decisão, nós podemos encontrar ele no nível estratégico. Mas aí eu pergunto para você, o gerente e o dono da empresa tem moral? Claro. Quer ver um exemplo? Aqui na minha cidade tem aquela loja Havan, né? O dono da Havan é o careca lá, o careca da Havan, que esqueço, o Hang, Luciano Hang, né? Hang. Enfim, ele é o dono, ele pode tomar as decisões? Claro. E o gerente da empresa aqui, o gerente aqui dessa unidade, também pode tomar as decisões? Claro, né? Porque ele é o gerente. Então, um sistema de suporte à decisão, um sistema de apoio à decisão, está no nível estratégico, no nível da mais alta diretoria, né? E também no nível gerencial, que é o nível médio, o nível tático, o nível tácito. Tá? Então alguns teóricos defendem que eles podem variar aí nos dois níveis, mas não é qualquer funcionário, não é qualquer colaborador que vai tomar as decisões baseadas no sistema de suporte à decisão. Tá? Não é qualquer funcionário que vai analisar os dados, fazer levantamento de dados, gestão de dados, organização dos dados e tomar a decisão. Não é qualquer operador, não é qualquer funcionário que faz isso, tá bom? Então, um sistema de suporte à decisão ele é para o mais alto nível. Então, sim, envolve pessoas e não é qualquer tipo de pessoa da organização, né? São os mais altos níveis aí, né, da organização da empresa. Beleza? Então, as atividades dos líderes da empresa. Fechou, meu querido, minha querida? Aí, na sequência aqui, eu vou colocar para você o seguinte, ó. É um subconjunto da Business Intelligence. Pera aí, o que é isso, um subconjunto? Eu posso falar que suporte à decisão e Business Intelligence é a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome, então não é a mesma coisa, tá? Então, o que vem a ser Business Intelligence e o que vem a ser suporte à decisão? Você sabe que suporte à decisão são análises de dados para me auxiliar num conflito. Poxa, eu lanço o curso. Pô, eu sou uma empresa eu sou uma instituição financeira, uma instituição bancária. Vem lá um cliente meu e me pede mais crédito. Eu vou jogar mais crédito para ele? Ah, eu fui com a cara dele. Não é assim. Eu preciso fazer uma análise de um monte de dados para poder liberar aquele recurso financeiro. Né? Ele quer um empréstimo. Será que eu vou liberar esse empréstimo? Então eu tenho um conflito, um problema para resolver. Então eu vou analisar dados e auxiliar a minha tomada de decisão. E o que é a Business Intelligence? É muito mais amplo do que simplesmente resolver conflitos, tá? Rani, você está falando que o suporte à decisão é para resolver conflitos? Sim, ela surgiu com essa necessidade. Pô, eu tinha um impasse, faço ou não faço? Lanço o curso A ou lanço o curso B? Eu estou no impasse, então eu tenho um conflito, eu preciso resolver esse problema. Então eu vou usar um suporte à decisão para me auxiliar na tomada de decisão. A Business Intelligence ela é muito mais ampla, muito mais complexa que isso. Não cabe agora, nesse momento, a gente avançar e estudar todos os conceitos de Business Intelligence, tá bom? Mas sim, também está relacionado a dados, pessoas, organização, mas não somente ali focado na resolução do conflito, né? Tá bom? Então, sistema de suporte à decisão, a tal da SAD, né? O SAD ou SSE. Beleza? Vamos lá então, ó. Aqui os conceitos mais básicos, conceitos mais gerais. Acabei mostrando para você que também está no alto nível, né? Da técnica de sistema de informação, da teoria de sistemas, né? Da teoria de sistemas. E como eu falei para você, um sistema então é um monte de pedaços, partes, pessoas, programas e tal. E o objetivo atual do sistema de suporte à decisão é resolver conflitos. Só que olha que interessante. Hoje em dia, você acha que é interessante eu, um ser humano, pegar um papel? Quer ver? Deixa eu jogar na tela aqui que eu vou pegar um papelzinho, vou sair da tela rapidinho, só para eu pegar um pedacinho de papel aqui, ó. Pronto, ó, tô com um pedaço de papel na mão, volta aqui para mim. Tô com um pedaço de papel aqui na mão e eu vou começar a escrever sobre um monte de coisa. Eu vou escrever sobre tal coisa e tal coisa. Ah, eu preciso analisar os dados, né? Deixa eu pegar o que eu escrevi aqui no papel.
Ah, eu preciso falar sobre isso, sobre aquilo. Pô, papel e caneta, nessa década que nós estamos, no ano que nós estamos, ficar anotando tudo no papel e na caneta não é mais interessante. Hoje em dia, existe um volume muito grande de dados que papel e caneta eu tô ferrado, né? E hoje em dia, graças à tecnologia, existem programas que me auxiliam com tudo isso. Então, um sistema de suporte à decisão, ele é muito mais focado nos programas, tá? Porque são os programas que vão avaliar os dados, são os programas que vão guardar os dados, né? São diversas técnicas que me auxiliam nisso. O sistema OLAP, né, que é o Online Analytical Processing, um sistema de processamento analítico online. O sistema de data mining, mineração de dados, sistema de big data, a big data, né? A grande volumosidade dos dados. Então, o sistema de suporte à decisão atualmente está focado em processos automáticos, em processos que não dependem muito do ser humano, né? Em processos que, avançando agora um pouco, falando de uma forma um pouco mais técnica, lembra que eu falei que eu ia usar muitos termos técnicos? Então, avançando um pouquinho aqui, esse sistema de suporte à decisão, ele está trabalhando com processos cada vez mais não supervisionado, tá bom? Então, ele não quer muito mais o contato com o ser humano, ele quer meio que se virar tudo sozinho, né? Então, ainda é supervisionado, não supervisionado, né? Mas, enfim, cada vez mais tornando o processo digital. E é assim que ele trabalha, ele vai combinar diversos dados e essa combinação dos diversos dados ele vai me trazer resultados, né? Foi o que eu coloquei para você aqui, ó. Combinam dados e modelos sofisticados, possui uma interface simples, claro que não vai ser um negócio ultra mega hiper difícil. Por quê? Porque o dono da empresa quer a coisa mais simples para ele, é um gráfico, uma planilha, né? Porque eu não falei para você que o sistema de suporte à decisão está para o mais alto nível? Né, para o mais alto nível. Então essa galera não quer ficar fazendo coisa difícil, não. Eles querem um gráfico, uma planilha, um sistema de barra, de torre, de pizza. Eles querem um negócio, um dashboard simples, né? Um painel ali com números bem simples. Essa galera não quer muito trabalho para entender os dados, não. Então, o sistema de suporte à decisão tem uma interface gráfica bem simples, né? Um sistema usual bem tranquilo aí para as pessoas operarem. Certo? Como eu dei um exemplo para você, ó, empresa de concurso que deseja lançar um projeto, daí a gente está no impasse ali, uma instituição bancária que vai avaliar e entregar créditos para um cliente ou não, uma empresa automotiva que está pensando em lançar um novo modelo do carro, ou uma empresa automotiva que está querendo tirar aquele carro de série, de linha, né? Então o sistema de suporte à decisão, ele impacta qualquer tipo de negócio. E é importante em um determinado momento você ter um sistema de suporte à decisão na sua empresa, né? E como que esses dados serão analisados? Basicamente, quais os tipos de dados que serão analisados? Bom, nós temos ali dados brutos e os dados tratados. E neste momento eu preciso falar de uma forma um pouco mais técnica aqui contigo, tá? Eu vou usar aqui o termo Big Data. O que é Big Data? São os dados que existem no mundo inteiro. Para me auxiliar numa tomada de decisão, a gente pode consultar dados de diversas fontes, de diversos lugares. Honey, não é só dados internos, não é só, por exemplo, um warehouse, que é o meu banco de dados organizadinho, né? Que é o meu banco de dados aqui da minha empresa. Não, não é só o warehouse, né? Então, o sistema de suporte à decisão, ele considera Big Data, que são todos os dados que estão espalhados pelo mundo, certo? Considera, sim, o meu banco de dados da empresa. Considera também o banco de dados de cada setor da minha empresa, que são os datamarts, né? Os pedacinhos de cada... aqui na minha empresa tem 10 setores. Pedagógico, financeiro, RH, não sei o quê. Então, cada setor vai ter o seu banco de dados, ou seja, cada setor vai ter o seu datamart, o seu banco de dados, datamart. E juntos formam o meu warehouse, que é o banco de dados da minha empresa. E tem também esse tal desse data lake. O que é o data lake? É o lago de dados, né? Esse data lake é uma bagunça. É tipo a área de trabalho do meu computador. Eu vou pegando um monte de coisa, vou jogando tudo na área de trabalho. E se um dia eu precisar de alguma coisa, eu vou encontrar, só que eu vou ter muito trabalho. Vai demorar muito porque tá tudo bagunçado, tudo desorganizado. Data lake é isso. É um ambiente onde os dados foram jogados de qualquer jeito, sem serem refinados, sem serem tratados, só jogou lá dentro os dados. Beleza? Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com as palavrinhas técnicas, né? Então, o sistema de suporte à decisão, ele vai considerar diversos ambientes de dados. Não é somente apenas o warehouse, não é somente apenas os dados da minha empresa.
Claro que vamos considerar também elementos externos, né? Informações externas, dados externos. Fechou? Os dados antigos, dados atuais, são informações importantes. Provenientes de fontes internas ou externas, igual eu acabei de falar contigo. Documentos gerais de empresa, esses documentos gerais podem ser relatórios, podem ser políticas, né? Podem, enfim, são diversos fatores que podem influenciar a minha tomada de decisão. Por exemplo, pela minha crença, eu acredito numa coisa. E eu vou ter que tomar uma decisão que vai exatamente contra aquilo que eu acredito, né? O meu posicionamento, por exemplo, o meu posicionamento político, o meu posicionamento, sei lá, espiritual, né? Religioso. Então eu vou ter que tomar uma decisão que vai impactar exatamente, né? Contra aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha cultura, por exemplo. Então, né? São elementos externos, elementos atuais ou antigos que podem influenciar. Então tudo pode ter relação para a tomada de decisão, tá? Como, por exemplo, o conhecimento e a expertise dos meus líderes, certo? Eu vou contratar uma pessoa com muito conhecimento para me auxiliar nas análises, nas tomadas de decisão, né? Então, vamos pensar assim, o conhecimento adquirido, né? As pessoas mesmo, o conhecimento da cabeça delas, também é algo importante, né? O conhecimento ali, a inteligência dos líderes. Projeção de receitas, vendas, então entenda que tudo, né? Tudo eu preciso analisar, sim senhor, sim senhora. Fechou até aqui, meu gato, minha gata? Ó, pra gente não estender muito esse nosso bloco aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar dividindo ele em duas partes, tá? Essa parte de suporte à decisão. Então fica comigo rapidinho, eu só vou chamar a vinheta e eu volto no próximo bloco para nós darmos sequência ao passo, ao efeito, à ação do suporte à decisão. Beleza? Segura que eu só vou chamar a vinheta. Vamos lá! Bora, meu lindezo! Bora, minha lindeza! Vamos lá então, ó. Dando sequência aqui ao nosso estudo de suporte à decisão, eu quero falar de uma outra parte, de um outro momento da análise dos dados. Acontece o seguinte, você concorda comigo? Como nós temos várias fontes de dados. Algumas bancas, ó, já preciso ser bem claro aqui contigo. Algumas questões podem aparecer para você assim. Sistema de suporte à decisão faz análise de dados de data warehouse. Faz, beleza. Agora, se a questão fala somente apenas, aí ela está errada, a gente não pode aceitar esse item. Tá? Então falou somente apenas, não. Restringiu demais, a gente não aceita. Tá bom? Então o sistema de suporte à decisão, ele tem uma fonte muito grande de dados. É a Big Data, são os dados externos, né? E você concorda comigo que existem diversos formatos de dados? Os formatos de dados você pode entender como, por exemplo, a extensão. Existem fotos, vídeos, músicas, planilhas, tabelas, informações de rede social, likes, curtidas, vídeos, pesquisas no Google. Existem diversos dados na internet e de diversos tipos, certo? Então, vamos pensar assim que é bem complicado a gente ter um controle e uma análise sobre isso. Professor, você vai falar de mineração? Não vou falar da mineração. Eu vou te falar de um fator importantíssimo no suporte à decisão. E esse fator é a estrutura de cubo de dados. Estrutura de cubo de dados, sim senhor, sim senhora. Lembra que eu falei para você que a gente vai analisar dados de diversas fontes de diversos lugares? Lembra que a gente falou disso? Beleza. E eu vou precisar então estruturar esses dados em cubos. Em cubos, Rani, imagina um modelo dimensional. Por isso que ele se chama cubo. Como assim dimensional? Ele possui várias dimensões, vários níveis, várias medidas, vários tamanhos, vários formatos, vários meios de uso, certo? Então, as informações, elas são de vários tipos. Elas podem ser imagens, vídeos, músicas, documento Word, PDF, planilha, elas podem ser várias coisas, né? E quando eu trato do assunto de análise de dados, eu preciso entender esses dados. Poxa, se eu vou analisar dados, se um programa vai analisar dados, ele precisa compreender os dados. Então a gente precisa fazer uma estrutura de cubo de dados. O que é isso? É criar várias dimensões
dos dados. Rani, eu preciso saber de forma prática como que eu faço? Não, porque você não está fazendo prova para a NASA. Se tiver, aí é uns blocos mais aprofundados, nós vamos estudar isso, né, em coisas específicas lá. Senão você pode ficar tranquilo, você vai fazer para perito da NASA? Não vai, né? Então fica tranquilo, você só precisa saber e compreender o que é o cubo de dados, né? Porque você sabe que eu não fico falando, decora, decora, decora. Não, eu te ensino e te explico o porquê. Certo? Então, como existem diversos tipos, diversos formatos, a gente chama isso de dimensões, diversas dimensões de dados, tamanhos, níveis, cores, formatos, né? Como existem diversas dimensões de dados, a gente precisa colocar isso dentro de um cubo de dados. Imagine que seja tipo um cubo mesmo, né? Um cubo de dados assim, ó. Imagine que seja tipo um cubo de dados mesmo, ó. Olha lá. Então a gente vai colocar aqui dentro desses cubos de dados. Por que eu vou colocar dentro de cubo de dados? Basicamente, para tentar organizar e separar de forma melhor, né? O que for imagem eu vou colocar dentro de um cubo, o que for vídeo eu vou colocar dentro de um outro cubo. Ai, Rani, mas eu já sou perito na parte de cubo de dados e não é somente apenas isso, eu sei. Né? Mas a gente não está fazendo prova para perito igual eu comentei contigo. Você só precisa saber que isso existe, né? E que basicamente é assim que funciona. Então, um sistema de gerenciamento em estrutura de cubo de dados, ou seja, tem um monte de dados. Eu preciso estudar e organizar, entender tudo isso. Como é que eu vou fazer? Vou jogar dentro de cubos de dados. Rani, eles poderiam ter chamado de tigaracatica de dados? Poderiam, mas eles chamaram de cubo de dados. Eles poderiam ter colocado, por exemplo, o termo databox. Databox, caixa de dados. Né? É um termo que algumas pessoas usam. Alguns teóricos, né? Alguns pensadores, alguns doutrinadores da informática, vamos pensar assim. Só que esse termo databox, caixa de dados, não é muito utilizado para concurso. O termo mais comum é o quê? Cubo de dados. Tá? Então é o quê? Eles vão criar uma caixinha e vão jogar os dados organizados lá dentro. Para ficar mais fácil analisar a dimensão daqueles dados, os tamanhos, os níveis, né? Porque eu falei para você, ó, possui dimensões, níveis, membros, medidas, facilita a análise dessas múltiplas variedades que existem dos dados. Como os dados possuem diversas opções de serem lidos, compreendidos, estudados, né? Então a gente precisa de criar ali cubos de dados para poder facilitar tudo isso. Beleza? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Organiza os dados para análises multidimensionais. E isso vai tornar cada vez mais rápido e mais simples a análise de dados. Porque imagina só, alguém fala assim para mim, Rani, você precisa olhar todas essas canetas. Aí ele vai lá e joga 1 milhão de canetas numa caixa para mim. Eu falo, meu Deus, é muita bagunça de caneta. O que eu faço? Eu começo primeiramente a separar por cor. Todas as canetas vermelhas, todas as canetas azuis, as pretas, as laranjadas, a roxa, a verde. Eu começo a separar tudo por cor. Beleza? O que eu fiz? Cubo de dados. Organizei, separei. Tá? Depois eu começo a separar por marca, né? Por fabricante. Eu pego todas as canetas azuis. Aí eu separo Faber-Castell, Bic, sei lá, né? E eu vou separando por marca ali. Em que eu estou fazendo? Outra gestão de cubo de dados. Isso facilita eu gerenciar e analisar os meus dados. Aí você me pergunta, Rani, quantas canetas azuis tem? Rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 20 canetas azuis. Rani, quantas canetas azuis da Bic eu tenho? Opa, eu tenho 3 canetas da Bic. Então eu consigo fazer uma análise, uma gestão, um processamento muito mais rápido. Conseguiu entender mais ou menos a lógica? Né? Então, a análise e o tratamento dos dados está relacionado com o fator cubo de dados, né? Que facilita ali e torna cada vez mais simples, mais rápido a gestão e análise. Quer ver? Vamos fazer um resumão dos objetivos? Porque durante as aulas aqui, eu já tenho tratado e falado dos assuntos e isso já vai ficando ali embutido na tua cabeça, né? Então aqui vamos ver mesmo em estrutura de tópico os principais objetivos de um sistema de suporte à decisão. Os principais objetivos na análise dessa grande quantidade de dados e no auxílio para minha tomada de decisão. Vamos ver os objetivos? Vamos lá. Um objetivo muito importante é criar insumos para reduzir esforços. Como assim criar insumos para reduzir esforços? Você concorda comigo que o examinador não vai colocar para você assim, sistema de suporte à decisão é analisar todas as palavras, todos os bagulho que tem na empresa, para os caras não fazer cagada, não tomar uma atitude errada, tá ligado? Eles não vão escrever assim na questão para você.
né? O examinador vai jogar palavras bonitas, mas por trás é o que ele tá falando. Pô, é analisar todos os bagulho que tem para não fazer presepada, para fazer a coisa certa. No final das contas é isso que ele quer dizer. Criar insumos para reduzir esforços. Ou seja, eu vou analisar todos os meus dados. Quando eu falo eu, posso estar usando um programa, um equipamento, ou eu pessoa mesmo, tá? Enfim, vou fazer uma análise de dados para eu tomar uma decisão. Ou você acha mais importante eu tomar a decisão e esperar ver o que vai acontecer? Não, então eu reduzo esforços, eu crio insumos, esses insumos são informações, né? Insumos são dados, insumos são assertividades. Olha, faça isso, isso aqui tem dado certo, não faça isso. Então eu posso reduzir esforço. Eu posso atingir de forma mais rápida o meu objetivo tendo menos esforço para isso. Né? E outra, reduz os riscos, né? Eu não sei se eu coloquei para você lá, mas reduzir riscos, aqui ó, diminuir os riscos e aumentar as assertividades, certo? Um sistema de suporte à decisão é um sistema, um programa, vamos pensar assim, inteligência artificial, né? Que vai simular o raciocínio de pessoas experts em áreas específicas. Olha só, isso é verdade, tá? Eu pago para um consultor de tecnologia, é até esquisito, né? Eu pago cerca de R$1.000 a hora para um consultor de tecnologia. Agora imagine essa pessoa trabalhando 8 horas para mim. É 8 mil por dia. Eu gostaria muito de ter R$8.000 para pagar ele, né? Então o que eu faço? Eu contrato as horas de um consultor de tecnologia e eu jogo isso dentro do meu sistema de suporte à decisão. Eu jogo dentro da inteligência artificial que eu tenho, eu jogo dentro das planilhas, eu instruo os meus colaboradores a fazer aquilo que o expert, né, ele passou pra gente. Então olha que legal, um grande exemplo do que eu estou te falando, ao invés de eu ter um funcionário ultra mega hiper expert, um cara crânio e pagar super caro para isso, eu posso ter sistemas que vão avaliar aquela situação, né? O cara traz toda a expertise, ele fala assim, ó, o teu programa vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo, então ele começa a dar vários bisus do que o meu programa tem que fazer, né? Então eu vou lá e auxilio os meus funcionários e... Então, ele vai basicamente simular ali um fator humano expert, né? Claro que numa análise de dados, né? Transformar as análises de dados em um conjunto de regras, tornando regras, fica mais fácil da gente trabalhar, né? Diminuir os riscos e aumenta as assertividades, tomar decisões de qualidade e decisões que vão me auxiliar mesmo, que vão ser favoráveis, né? Avaliar as vantagens e desvantagens da operação. Porque, vamos lá, às vezes eu vou tomar uma decisão e essa minha decisão ela tem algumas desvantagens. Poxa, ela vai ter 20 vantagens e 2 desvantagens. Só que essas duas desvantagens podem destruir a minha empresa mais para frente. Então, peraí, vamos tirar o pé do freio. Por mais que eu teria muita vantagem agora, a gente não faz porque as desvantagens se tornam mais qualificáveis, né? As desvantagens, vamos por assim, elas são mais importantes, né? Porque num fator de decisão, essas desvantagens podem impactar negativamente o meu negócio. Ah, Rani, mas você tem muito mais vantagem, eu sei, mas é igual um amigo meu. Ele foi casar e ele falou, Rani, você me passa todas as informações que você tem de casamento. Eu comecei a falar. E de verdade, eu passei, eu acho que umas 50 coisas boas e umas 10 coisas ruins. Aí, não só eu, né, mas vários amigos dele. Ele falou, não vou casar mais não. Por quê? Ele falou assim, cara, tem muito mais vantagem o casamento, só que essas desvantagens, elas me assustam e eu não quero correr esses riscos. Cada um é cada um, né? Eu prefiro... né? Enfim, cada um tem os seus BO aí, mas eu prefiro as vantagens que o casamento traz, né? Avaliar as vantagens e desvantagens. Se desvantagens forem impactantes ao negócio, não faça, por mais que as vantagens sejam boas, né? Então, tem que avaliar tudo isso com cuidado. Certo? Então, alguns dos efeitos. E aqui eu joguei um exemplo básico para você de uma imagenzinha, que inclusive essa imagem a gente encontra em questões, né? De um sistema de suporte à decisão. Funciona assim, ó, existem as fontes de dados. O que são as fontes de dados? São de onde os dados estão vindo. Lembra que eu falei para você? Bancos de dados externos, sistemas internos, warehouse, big data, data lake, tudo aqueles termos bonitos.
Aqui eu coloquei para você de uma forma um pouco mais simples, ó. Aplicativos operacionais, software de automação de escritório, dados externos, equipamentos de automação. Então é daqui que vem os meus dados. Esses dados são processados e armazenados. Armazenados onde? No meu warehouse, tá? Armazenados dentro da minha empresa. Mas esses meus dados vêm de diversas fontes. Ou seja, um sistema de suporte à decisão, trabalha assim com dados externos, tá? Só que esses dados externos, eles são guardados dentro da empresa antes de serem explorados. Fechou? Então, primeiro eu pego todos os dados, filtro eles, faço o processo ali que é conveniente, né? A gente não precisa entender agora. A gente faz o processo e salva esses dados dentro do meu banco de dados. A gente pode dividir em datamarts, lembra que eu falei que a gente divide por setor? Né? A gente pode pegar os datamarts, os pedacinhos, e depois a gente explora aqueles dados e a gente vai ter as tomadas de decisão. Então, um sistema de suporte à decisão tem recebimento de dados externos, armazena no warehouse e nos datamarts, né? Vamos até colocar aqui, ó. Esses aqui são os datamarts, né? E depois a gente a gente faz a filtragem para análise de decisão ali, beleza? Então aí uma análise bem simples de uma imagem que pode aparecer para você na sua prova, uma questão bem legal. Certo? Agora eu quero falar de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais avançada sobre suporte à decisão. Eu quero trazer para você algumas características mais pesadas. Rani, agora é a parte difícil da aula? Não, difícil não. Só é uma parte um pouquinho mais técnica, né? Mas você vai perceber que é exatamente toda aquela ideia que a gente já construiu. Quer ver comigo? Ó, olha o que eu coloquei de importante, porque isso aqui inclusive é questão de prova. Ó. O processo de decisão é estruturado de maneira hierárquica. Como assim de maneira hierárquica? Ele obedece um sistema de hierarquia de um sistema de informação. As pessoas podem consultar dados, levantar dados, né? Esses dados depois são gerenciados, consultados. Então existe sim uma hierarquia. É qualquer pessoa que vai fazer um suporte à decisão? Não é qualquer pessoa. Então possui sim um sistema hierárquico. É qualquer pessoa que consulta? Não. Né? Então existem processos hierárquicos numa atividade de suporte à decisão. Tá bom? Então é uma característica importantíssima que a gente precisa entender. Não são todos os níveis, ela possui um sistema de hierarquia para gestão. Outro fator muito importante é que um sistema de suporte à decisão, ela vai fazer uma análise semi-estruturada e uma análise não estruturada. E aqui eu falei para você que é um pouco técnico, mas não é difícil. Vamos lá. Como assim, Rani? Eu só conhecia dados estruturados, dados semi-estruturados, dados não estruturados, mas análise semi-estruturada... Quer ver como é que é fácil? O que é um dado não estruturado? Primeiramente, o que é um dado estruturado? Dado estruturado é um dado que segue um padrão. É ou não é? Um dado que é uma tabela, uma planilha, é um dado estruturado. Ele tem uma estrutura, um formato, um padrão. Dado não estruturado, ele não tem uma estrutura, ele não tem um padrão, não tem um formato. Agora pensa comigo. Análise estruturada é uma análise que tem um padrão, que tem uma regra, um procedimento já estabelecido. E você concorda comigo que se você decora uma regra, decora um padrão, é muito mais fácil você resolver conflitos? Vamos lá. Todo problema que me acontece, eu bato 3 palmas e o problema é resolvido. Nossa, é um padrão? É um padrão. Bom se fosse, né? Por quê? Sistema de suporte à decisão, ele existe justamente para resolver esses conflitos que são difíceis de serem identificados. São problemas difíceis de serem resolvidos. Não é só bater palma que está resolvido. Não é só arrastar para o banco de dados. Não é só fazer tal coisa. Ou seja, não segue um padrão, uma estrutura. Análise não estruturada. Análise semi-estruturada. Ou seja, é para resolver um problema, um conflito que não é tão simples, tão fácil, que não segue um padrão. Certo? Então, de forma simples é isso. Então, um sistema de suporte à decisão, ele é um sistema de análise não estruturada. Ele é um sistema de análise semi-estruturada.
Se a banca falar assim, suporte à decisão é uma análise estruturada. Não, não é estruturado. Quem é o sistema estruturado é o sistema de informação gerencial, que é o SIG, né? Lembrando lá da pirâmide, tá lá no nível tácito, tá lá no nível gerencial, tá bom? Foi o que eu coloquei aqui para você, ó. Então ele faz essa análise não estruturada, essa análise semi-estruturada, para resolver esses conflitos que não são, né, modelados facilmente, para resolver esses conflitos que não seguem um padrão, uma estrutura fácil de ser comportada, né? Então, é para isso que serve o sistema de suporte à decisão. Então, toma cuidado, problemas estruturados, ou seja, uma tarefa padrão para resolver. Aconteceu isso? Faça isso. Já é padrão, já tem certeza que vai acontecer, né? Então, causa, consequência, X, Y, a gente já tem um padrão. Análise estruturada. Agora, um problema não estruturado, um problema semi-estruturado, é uma análise não estruturada, é quando a gente já não tem como catalogar, não tem como ter um padrão daquilo, né? Então, o sistema de suporte à decisão vem para resolver esses tipos de conflito. Os tipos de conflitos que não existe um padrão, né? Então, a gente precisa fazer uma análise, um levantamento para entender como resolver aquilo. Certo? Como que isso será resolvido? Bom, o responsável ali vai inserir diversos parâmetros e o suporte à decisão vai avaliar o impacto. Ó, isso, pode acontecer isso. Isso, pode acontecer aquilo. Então ele vai te levar para um caminho ou para outro, né? Então o sistema de suporte à decisão, ele vai avaliar essas situações, claro que não são situações não padrões, né? São situações que fogem eu vou tentar usar um termo aqui, foge de não sai nem a palavra, de catálogo, catalogar um padrão, né? De categorização. Enfim, foge de uma possibilidade de catalogar como um padrão. Acho que ficou mais fácil assim. Não consigo nem falar a palavra, né? Acho que nem existe essa bosta. Mas enfim, então o sistema de suporte à decisão são esses problemas difíceis de serem catalogados, rotulados, padronizados, né? Aí a gente vai inserir diversos fatores e ele vai me levar para um caminho ou para outro. Faça isso, faça aquilo, tá bom? Isso podem ser dentro de vários modelos. Como assim, Rani? Vários modelos. Vamos pensar assim que são os problemas que você tem que resolver, tá? Existem basicamente, eu vou jogar 4 modelos básicos, tá? Modelo estático ou estacionado, modelo de otimização, de predição ou previsão e da análise de sensibilidade. São os 4 modelos básicos. São 4 problemas comuns, né, de serem tratados por um suporte à decisão. Antes são problemas padronizados, catalogados? Não. São problemas sem-estruturais, né? São problemas não estruturados, semi-estruturados, não estruturados. Mas vamos lá, vamos entender o que são esses problemas. E de forma bem simples mesmo, ó. Vem comigo. No modelo estático, ele é usado para estabelecer relacionamento. Por exemplo, eu sei que você vai fazer concurso. Eu sei que você tem dificuldade na disciplina de informática, na tecnologia de informação, análise de dados, suporte de dados. É por isso que você está assistindo essa aula aqui. Então, eu consigo estabelecer um nível de relacionamento contigo, certo? Eu vou avaliar alguma característica do meu cliente. Então, eu vou vender um produto para você baseado em uma especificidade sua. De acordo com alguma característica, vamos pensar assim, alguma necessidade do meu cliente, né? Então, eu vou pegar algum fator e vou criar um relacionamento contigo através desse fator. Beleza? Por exemplo, você está precisando de grana. Então, casou como uma lua, você e um banco. Você precisa de dinheiro, o banco tem dinheiro, você corre para o banco pedir dinheiro emprestado, né? Então, assim, o banco tem o que você precisa, certo? É um exemplo, né? Aqui você precisa de informática, tecnologia de informação, então a gente tem algo para a gente estabelecer um relacionamento. Então, os modelos estáticos, eles estão relacionados ao relacionamento. Tá bom? E para isso a gente vai avaliar ali alguma característica tua, alguma especificidade sua, para a gente avaliar. E criar esse relacionamento, né? O modelo de otimização, ele vai avaliar, olha lá, ele vai avaliar as informações para alocação de recurso. Como assim avaliar informações para alocação de recurso? Bom,
O sistema, isso aqui é um programa, vamos imaginar, o programa vai olhar para a minha empresa e ele vai falar assim, cara, você precisa colocar dinheiro lá naquele setor. Você precisa contratar um funcionário no setor X. Ou você precisa, se eu tenho um mercado, você precisa comprar mais massa de tomate, extrato de tomate. Você precisa comprar mais Coca-Cola, porque o teu estoque está acabando. As pessoas estão comprando muito Coca-Cola, está acabando o estoque, então você precisa colocar mais recurso aqui. Né? Ou, por exemplo, a minha empresa está crescendo muito na parte de marketing, então eu preciso contratar mais pessoas de marketing. A minha empresa está crescendo muito na parte pedagógica dos professores, então eu preciso contratar mais professores, mais parte pedagógica. Então, o sistema de suporte à decisão, na parte de modelo de otimização, ele vai avaliar onde eu devo alocar mais recursos. Recurso que a gente pode pensar financeiro, recurso de pessoa, recurso de produto, né? Os recursos em gerais que a gente trabalha. Né? No meu caso, eu preciso colocar mais aulas no curso X, eu preciso colocar mais funcionário no curso, né? Então a gente precisa avaliar ali os recursos. Né? Um exemplo que eu coloquei, ó, um exemplo ali de controle de estoque, certo? Avaliar ali quando está acabando o retoque, fazer a reposição para não ficar sem o item, né? Modelo de previsão, aqui são predições. Modelos de predições. O que são as predições? Bom, baseado em eventos já acontecidos, né, em dados históricos, eu consigo prever alguma situação. Por exemplo, as predições ali, ó. Deu uma travada, mas já volto, ó. Por exemplo, eu quando era pequeno, eu subi numa bicicleta, de verdade, eu desci uma pirambeira, uma rua, né, um morro assim, e tentei fazer uma curva rápida, caí, quase morri. Verdade, me rasguei inteiro e fui pro hospital, foi um negócio louco. Se eu ver o meu filho descendo um morro, que nem doido de bicicleta, tentar fazer uma curva, eu vou impedir, vou tentar fazer... Por quê? Baseado em dados históricos, eu sei que ele vai se lascar todinho, porque eu já me lasquei todinho. Então, o modelo de predição, o modelo de previsão, ele trabalha com isso, baseado em dados já existentes, baseados em uma situação que já aconteceu, né? Em um evento já acontecido, um ou vários, claro, que só coloquei aqui um evento, né? Mas é um ou vários eventos, tá bom? Então, no modelo da predição, deixa eu só colocar de novo na tela lá, volta aqui. No modelo da predição, a gente tem esses dados históricos para serem avaliados, analisados, tá bom? E ele vai prever, ele vai predizer, ele vai falar assim, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então é a tal da predição, é a tal da previsão. Fechou? Então, isso pode se encaixar para várias coisas da empresa, tá? E o último modelo que eu quero tratar contigo aqui é o modelo de análise de sensibilidade, que está mais relacionado ao suporte à decisão. Então, peraí, Rani, o suporte à decisão, ele não vai só falar assim, ó, faça X, faça Y. Não. Ele pode predizer, né, baseado em eventos passados, ele pode me dizer o que vai acontecer. Ele pode me auxiliar na alocação de recursos, tá? Ele pode me auxiliar nos relacionamentos com o cliente. E o básico que a gente já tem trabalhado há muito tempo, que é a análise de sensibilidade. O que vai acontecer se eu fazer tal coisa? E se eu fizer isso? O que acontece? Né? Que é a minha resolução de conflitos. Olha lá, então o modelo de análise de sensibilidade, ele vai responder perguntinhas do tipo, o que acontece se eu fazer tal coisa? Ele avalia as possibilidades, né, e as consequências das minhas ações. Ele vai avaliar os resultados se eu tomar alguma decisão ou se eu alterar aquela minha tomada de decisão, né? Por exemplo, eu tenho um curso que custa R$10. Eu vou subir esse curso para R$20. Então, e se eu alterar o curso? O que acontece se eu alterar esse curso? Tá bom? Você percebeu que nesse caso ele não vai me... né? Ai, Rani, baseado em eventos... Não, eu preciso fazer uma outra análise. Né? E se eu alterar esse produto? E se eu contratar mais pessoas? E se eu não sei o quê? E se eu fabricar um novo produto? Se eu trocar o meu carro? E se... né? Então ele vai avaliar ali possíveis consequências de ações. Certo? Então são os 4 modelos básicos de um sistema de suporte à decisão. Falei para você que ficava mais fácil a gente dividir em 2 partes aqui?
para não ficar muito compridão? Então, obrigado aí pela companhia, obrigado pela atenção. Era tudo isso que eu precisava falar contigo sobre suporte à decisão, sobre apoio à decisão. Claro que, se você ficou com alguma dúvida, eu sempre indico você voltar, assistir novamente, pega o material PDF e dá uma lida rapidinha, que isso tudo vai te auxiliar aí no seu estudo. Tá bom, meu delícia, minha delícia? Obrigado, então te vejo nos próximos blocos, nas próximas aulas e até lá. Abraço, valeu! Bora, galera! Ó, falei pra vocês que a gente ia resolver questões também, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora quero resolver um monte de questõezinhas com vocês sobre suporte à decisão, tá? Só que, vamos lá. Nosso objetivo aqui falando de Banco do Brasil, a gente não vai conseguir resolver só questões da Sesgran-Rio, tá? Porque ali, se eu não estou enganado, eu encontrei 8 questões, só que 4 questões era para perito, 4 questões... Assim, então a gente não tem um banco de dados muito interessante sobre a parte de suporte à decisão da banca Sesgran-Rio. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer resoluções de outras bancas aqui contigo também. Tá bom? E ó, o materialzinho tá na descrição, tá? Só você clicar aí, baixar, fazer o download desse material, que é sucesso. Vamos nessa? Deixa eu chamar a vinheta aqui então pra gente já começar a resolução. Vamos lá? Ó, e claro, se você quiser não só essa aula, mas todas as aulas do seu edital, você pode entrar em contato com a gente aqui via WhatsApp. Tem ali as informações na descrição também, né? Aqui embaixo na descrição. Só você clicar ali e ver lá no nosso curso, tudo bonitinho. E aproveita que a gente está com desconto nessa semana, tá? Começamos aí o mês de março, né? E tem descontinho nesse começo de mês aqui. Fechou? Então corre que ainda dá tempo de você aprender essa bagaça aqui, gabaritar. Vai gabaritar, Rani? Vai gabaritar sim. Tamo junto. Deixa eu chamar a vinheta aqui então, a gente já faz a parte da correção de questões. Certo? Mas assim, é uma correção um pouco mais rápida. A gente não vai ficar meia hora numa questão, né? Mas enfim, já eu falo mais sobre isso. Aguenta! Bora, meu tchutchuco, bora, minha tchutchuca. Vamos resolver questõezinhas sobre suporte à decisão. O que eu fiz aqui? Como esse é um assunto... Assim, não é o assunto que mais tem questão de tecnologia da informação em concurso, né? Não é a parte da informática com mais quantidade de questões. Eu acabei pegando questõezinhas aqui de algumas bancas diferentes, tá bom? Mas sem crise nenhuma, a gente vai estudar exatamente aquilo que vai cair na sua prova. Não precisa se preocupar com nada, tá? Vamos lá então, vamos resolver a questão? E outra, eu não vou ficar 2 horas na questão. Eu parto do princípio que você já tem a teoria lá, né? Que você está na resolução da questão, você já está na parte prática da coisa. Vamos nessa então. A primeira questãozinha, o primeiro item diz assim pra gente, ó. A tomada de decisão dentro de um sistema de suporte, sistema de apoio à decisão, né? Aí ele diz lá pra gente que a tomada de decisão nas organizações podem ser suportada por um conjunto de ferramentas computacionais que refinarão as análises e darão mais segurança aos seus clientes gestores. Uma das ferramentas é o uso de base de dados dimensionais, os armazéns de dados, ou o tal dos chamados warehouse, né, os data warehouse. Uma das características inerentes a esse repositório de dados é verificada por, olha que questão legal, uma questão pesada, né, uma questão um pouco mais técnica aí, mas não é uma questão de outro mundo não. Então, uma das características inerentes a esse repositório é um warehouse. Diferencia-se, alternativa letrada, diferencia-se na estrutura de construção dos datamarts, esses últimos construídos durante o processo de data mine? Não, datamart eles são pedaços, né? São pedaços do meu warehouse. Então, datamart surgem com os warehousing, que eu já comentei com você, e isso a gente já tem conceitos de outras aulas. Letra B. Permitir operações de manutenção similares às bases transacionais com operações de alteração e remoção de registros específicos. Espera aí. A parte de warehouse vai permitir operação de manutenção similares a bases transacionais? Não, sistema operacional de base geral, né? Com operações de alterações e remoção de registro específico. Eu posso trabalhar com registro específico, posso trabalhar com registro amplo, né? Então não tem
muito sentido essa questão, né? Ele jogou palavras bonitas aqui pra você falar, nossa, tá esquisito, né? Mas tá esquisito porque tá errado. E olha a letra C. Vai possibilitar a sua construção a partir de fontes de dados, tanto internas quanto externas à organização? Pera aí, então, para eu tomar as minhas decisões, eu me baseio somente apenas em warehousing? Não, eu vou analisar tanto os dados externos quanto também a fonte de dados externas. Lembra da figura, da imagem que a gente traz nas aulas, né? E depois a gente subdivide isso em vários datamarts, em vários pedacinhos, né? Que são os setores da empresa. Então, possibilidade de construção de fonte de dados internas, externas, Big Data, a gente tem várias fontes de dados para isso. Então vamos ficar com a letra C por enquanto, tá? Continuando, ele diz para a gente assim, ó. Possui características atemporais pelo caráter consolidador de suas estruturas de dados. Possui caráter atemporais, temporais e atemporais, né? Letra E. Ser direcionada à aplicação, com foco nos processos de negócio organizacional. Na verdade, é de conceito amplo. Inclusive, a gente viu que são análises não estruturadas, análises semi-estruturadas, né? É uma parte aí não tão específica, né? Então, a gente não tem como ter esse padrão. Então, como é que vai ser direcionado? Não tem como fazer essa análise, né? Então, de acordo com as tomadas de decisão do suporte à decisão, o warehousing ele está mais com foco na construção de dados internos e externos. Fonte de dados internas, fonte de dados externas. Inclusive, a gente tem mais umas questões que falam sobre isso. Quer ver? Ó a questão 2. Determinada empresa de transporte possui uma frota de caminhões que movimenta diversos tipos de cargas, tais como eletrônicos, brinquedos, eletrodomésticos. Um sistema de informação proprietário calcula detalhes financeiros e técnicos das viagens dessa frota. Os cálculos financeiros incluem, entre outros, custos de combustível, mão de obra e valor de frete. Os detalhes técnicos são inúmeros, como tipo e volume de carga, capacidade, consumo e velocidade dos caminhões, restrições dos trajetos, distâncias aos destinos e entre outros fatores. O sistema corresponde a perguntas tais como: primeira pergunta, dado uma especificação de carga, uma escala de entrega e preço de frete, quais caminhões e motoristas devem ser alocados para maximizar o lucro? Então, peraí. Eu estou diante de um impasse, diante de um conflito. Dada uma especificação de carga, uma escala de entrega, preço de frete, quais caminhões e motoristas? Então, eu preciso fazer uma análise dos dados. A gente faz o levantamento dos dados que eu tenho, analiso os dados para eu ter a melhor tomada de decisão. Olha que interessante, né? Segundo fator, segunda pergunta. Qual conjunto, velocidade e trajeto, né, devem ser utilizados por determinado caminhão para otimizar o lucro e garantir as datas de entrega? A figura resume a configuração do sistema. Qual é a configuração do sistema? Eu tenho aqui os setores da empresa. Que setores? Carga, velocidade, né? Tudo isso está sendo jogado dentro do meu warehouse. Tudo isso está sendo jogado dentro do meu warehouse e a gente vai consultar. Então eu tenho aqui os datamarts, eu tenho os meus datamarts com os dados, esses datamarts estão alimentando os meus dados. Claro que eu poderia ter fontes externas, tá? Eu poderia ter fontes externas alimentando o meu warehouse. Mas esse é um sistema clássico do quê? Quer ver? Inclusive eu tenho até a imagem, a figura que eu sempre uso nas aulas. Ó, eu tenho aqui o meu data warehousing, que tem os seus datamarts. Né? Claro que tem as fontes externas, né? As fontes de dados externas também, tá vendo? E a gente faz a exploração, a consulta, a análise dos dados a partir disso. Então essa é uma questão clássica sobre o quê? Sobre o sistema de suporte à decisão, né? A questão fala isso pra gente, com base na descrição acima, o tipo de sistema de informação utilizado por essa empresa é quem? É a alternativa letra D, sistema de suporte à decisão. Por quê? Eu vou analisar todos os meus dados, eu posso sim me preocupar com os meus datamarts, posso me concentrar com os dados que eu já tenho. Claro, pode ser fontes externas, mas não importa, né? Tem os meus datamarts, tem as minhas fontes de dados externas. Avalio tudo isso para minha tomada de decisão. Então não é um CRM, CRM é um passo a passo, definir regras da empresa. Sistema de informação gerencial, são fatores padronizados, são uma regra, um padrão, né? Sistema estruturado, análise estruturado. Sistema especialista, você esquece. Sistema de processamento de transação, ou sistema de processamento de transação, ou sistema de transação operacional, né? STO.
Isso aqui é lá do nível operacional, lá do baixo nível, então você esquece também. Gabarito letra D. Mas percebeu que questão técnica? Questão pesadinha, né? Mas dava para desenrolar aí. Poxa, dava para desenrolar. Olha o terceiro item, a terceira questão. Que bacana, ó. Acerca do sistema de suporte à decisão, jegue lá para baixo. O sistema de suporte à decisão é uma classe dos sistemas de informação que combina modelo e dados para solucionar problemas semi-estruturados. Claro, ou não estruturados, né? Sem qualquer participação do usuário, já que todos os seus processos são automáticos. Essa é uma questão de certo e errado e o item está erradíssimo, porque um sistema envolve pessoas, processos, técnicas, dados, programas, equipamentos. Então, sem qualquer participação de usuário, aí não, né, Joe? Aí não, Joe. Olha a questãozinha número 4. Na área de suporte à decisão ou apoio à decisão, existe um tipo de estrutura na qual os dados são organizados de forma a permitir análises multidimensionais. Pronto, aqui você já deveria ter matado a questão. Que tornam rápidas e simples essas análises por parte do usuário. Peraí, se eu tenho os meus dados todos bagunçados, como eles vêm de diversas fontes, como eles são de diversos tipos, eu não preciso jogar eles dentro de uma caixa, que eu falei para você que é um nome específico lá. Fala comigo, bebê. Como é que é o nome desse negócio aqui? Databox, né? Só que aqui em português a gente costuma trazer esse nome como cubo de dados, né? O cubo de dados. Só por essa característica aqui, ó, análise multidimensional, que é uma técnica que deixa uma análise mais rápida e mais simples, ponto. Só com isso você já podia matar a questão. Mas vamos continuar. Essas estruturas fazem referência à existência de múltiplas variáveis a serem consideradas. Estas estruturas em fatos, dimensões, medidas, tamanhos, fatores. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa estrutura de dados multidimensional, utilizada em solução de suporte à decisão, é o tal do sistema de análise em cubo de dados, ou sistema de estrutura de cubo de dados, ou simplesmente cubo de dados, tá? O termo databox não é muito utilizado, como eu comentei com vocês, mas vale para você lembrar na hora da prova, né? O cubo de dados ali. Olha que legal, questão bacana. E o que teve de gente indo lá pro warehouse? O que teve de gente se lascando, marcando o warehouse, né? Foi bonito de ver. Foi bonito de ver. Que pena que não assistiu minha aula. Eu acho é pouco, né? Então você tá na frente da concorrência. A maioria vai vir para cá, ó. A maioria vai falar, falou suporte à decisão, tá falando do warehouse? A grande esmagadora maioria das pessoas vem para cá. Professor, eu errei. Mas então peraí, concentra nas palavras. Análise multidimensional. Lembra que a gente falou disso? Né? Tornar cada vez mais rápido e mais simples a análise daquele conjunto de dados. A gente coloca ele dentro dos cubos. Cubo de dados. Fechou? Olha a questãozinha 5. Os sistemas de informação são classificados de acordo com o nível de suporte em sistema de suporte à gestão e sistema de suporte à operação. A gente tem lá os 3 níveis, né? Estratégico, operacional, gerencial. São tipos de sistema de suporte à gestão. Se você lembra comigo a parte lá de controle, sistema de informação, né? Que a gente estuda quem são os elementos de cada nível, nível estratégico, nível tácito, nível tático ou nível intermediário, o gerencial e o operacional. Nós temos os 3 níveis, a banca está perguntando aqui no mais alto nível da parada. Quer ver? Que é a questão número 5, olha lá. São tipos de sistema de suporte à gestão, ou seja, está no mais alto nível, não é o operacional, é a parte de gestão de controle, né? Questãozinha fala pra gente, sistema de informação gerencial e o sistema de processamento de transação. Sistema de processamento de transação, ele é operacional, né? Sistema de suporte à decisão, opa, beleza. Sistema de controle de processo, controle de processo, aí é meio BO, né? Mas vamos continuar aqui, ó, vamos deixar essa por enquanto. Sistema de informação gerencial, sistema de controle de processo. Olha de novo esse controle de processo aqui, né? Vamos lá para a alternativa letra D. Sistema de suporte à decisão e sistema de processamento de transação. A gente já viu que o sistema de processamento de transação é nível operacional, mais baixo nível. Sistema de informação gerencial e sistema de suporte à decisão. Opa! Sistema de informação gerencial, o SIG, né? E o sistema de suporte à decisão, ou sistema de apoio à decisão. Opa! Né?
Então, a gente fica com o gabarito alternativa letra E. Mas, Rani, não existe o sistema de controle de processo? Existe. Existe sim o sistema de controle de processo. Só que ele é um desmembramento, certo? Então, o sistema de controle de processo é a mesma coisa que eu falar para você assim, viu? O que é correto eu falar? Veículo automotor ou carro sedã? Se eu estou querendo falar de veículo de forma geral, de forma genérica, eu falo veículo automotor, né? Carro sedã é um tipo ultra mega hiper específico. Dentre milhares de tipos, existe esse tipo específico. Então o sistema de controle de processo é muito mais específico, né? Então uma questão se torna muito genérica. O controle de processo se torna muito genérico. Fechou? Então, gabarito alternativo letra E, você tinha que ter o conceito ali de suporte à gestão, né? Sistema de suporte à gestão. A questãozinha número 6, vamos comigo, né? Olha ali, ó, a mesma imagem que eu uso nas aulas, ó. Atenção! Para responder a questão, considere a imagem abaixo. E ele joga lá pra gente. O sistema de suporte à decisão representado em cada um dos cilindros do conjunto denominado específicos na imagem, aqui ó, específicos. O que são esses cilindros aqui? Tu já sabe, meu gato, minha gata. Isso aqui são o quê? São as fontes de dados externas. Aqui nós temos o processo, a transformação, a análise do dados. Aqui nós temos o warehouse. Quando eu divido o meu warehouse em pedacinhos, isso aqui é o quê? Isso aqui eu estou falando de um sistema de suporte à decisão, tá? Isso aqui é um sistema de suporte à decisão, certo? Esses pedacinhos são o quê? São os data marts, não é isso? Vamos comigo lá na tela. Olha lá comigo a questãozinha número 6, ó. Alternativa letra A, catálogo de metadados. Letra B, esquema, drill, OLTP, datamart. Né? Então a gente fica com os datamarts. Para você ver como figura a imagem, é sim um fator decisivo, impactante para o teu estudo, né? A imagenzinha, análise de gráfico, análise de imagem é importantíssima, gente. É importantíssima. Fechou? Aproveito e já jogo o item 7, que é um item técnico aqui. O sistema de apoio à decisão, o sistema de suporte à decisão, lembra que eu falei que pode aparecer o sistema de apoio à decisão? É o sistema de informação gerencial que oferece suporte, mas peraí, sistema de informação gerencial ou sistema de informação estratégico? A gente vê como nos dois níveis, né? Alguns adotam que é lá em cima, alguns adotam que é para os dois, mas a gente não entra nesses méritos aí. Então, o sistema de apoio à decisão é um sistema de informação gerencial que oferece suporte tecnológico para a tomada de decisão. Conta com o auxílio de hardware e software para as análises. Sim, a gente tem pessoas, tem um monte de fatores, né? Que funções o SAD possui? Lembra que um outro sistema de informação gerencial é o SIG, né? Que a gente viu numa questão anterior lá. Mas vamos lá, a questão é bem mais simples, ó. Que função o SAD possui? Ou seja, em relação ao SAD, alternativa letra A, criar política de gerenciamento de dados, planejar, implementar planos de monitoramento, avaliar e melhorar continuamente os processos e produtos. Ou o SAD, o sistema de apoio à decisão, o sistema de suporte à decisão, ele existe para eu resolver um conflito. É para eu planejar, implementar monitoramento, avaliar atividades. Não é necessariamente isso, né? Alternativa letra B. Olha lá. Diz para nós outros que armazenar e manipular um grande volume de dados. Aí sim, gerenciar esses dados, né? Executar simulações, criar gráficos e fazer análises estatísticas voltadas à tomada de decisão. Pô, é para isso que serve um sistema de suporte à decisão. Avaliar as informações do que aconteceu para eu ter a melhor tomada de decisão. Olha a alternativa letra C como também não se encaixa. Ó, a letra B por enquanto deixa ela, né? Armazenar dados estatísticos, pode ser. Interpretar os dados históricos das vendas, dar suporte operacional. Não, operacional a gente tem um sistema de processamento de transação, ou sistema de informação transacional, que é lá o operacional, baixo nível, né? Observar a realidade empírica, codificar, transmitir informação, processar informação, avaliar, armazenar, virar de ponta cabeça. Aí o cara começou a viajar na maionese aqui embaixo, né? Então, sistema de suporte à decisão, sistema de apoio à decisão, como eu coloquei que pode aparecer também, né? Ele vai avaliar as situações, avaliar um grande conjunto de dados e me trazer ali fatores para eu tomar a melhor tomada de decisão, né? Para realizar a melhor tomada de decisão. Para fechar aqui contigo, meu gato, minha gata,
Eu achei essa questão top demais da conta. Essa questão, ela não é assim, vamos pensar, o centro, o coração das questões de suporte à decisão, né? De fonte de análise de gestão de dados. Mas isso aqui é algo importante. É algo importante que você precisa saber. Porque são termos bonitos, são palavras bonitas que podem aparecer na sua prova, né? Quer ver que essa palavra louca? Vamos lá, ó. Quando uma avaliação de programas e projetos é realizada por especialistas de fora da instituição e antes do começo de um programa, com a intenção de dar suporte à decisão de implementá-lo ou não, trata-se de uma avaliação. Peraí, então eu estou tendo uma instrução, eu estou pedindo para alguém vir me dar uma opinião de um especialista de fora da instituição. Isso significa que é uma avaliação interna? Não faz sentido, né? Então isso significa que é uma avaliação externa. Concorda? Pô, se é alguém de fora da instituição, então é uma avaliação externa. Certo? Então isso aqui é o fácil da questão. Agora um termo interessante, né? Antes do começo de um programa, ou seja, antes de eu começar a fazer alguma coisa, antes de eu começar a realizar a atividade, eu precisei de uma análise. Então eu fiz um ex ante. O que é um ex ante ou um ex ante, né? Mas ex ante é o mais interessante. Ex ante é antes de começar o processo, tá bom? Uma avaliação depois que começamos é posterior, post, né? Post, olha lá, ex post, avaliação posterior, certo? Mas a gente não tem um final ainda, tá? Aqui não foi finalizado o processo. Então, ex ante é antes de tudo. Então, a gente precisou de alguém vir de fora e dar uma avaliação antes de qualquer coisa. Então, é uma avaliação externa, ex ante, antes de começar qualquer coisa, certo? Então, interessante esses termos, né? Essa questão aqui, ela é bem esquisitinha, mas ela é bem legal, porque ela traz aqui algumas avaliações que a gente pode, alguns termos, né? Que a gente pode levar tranquilamente para a prova aí. Se cair, é só sucesso. Dá um abraço em mim depois aí. Fechou, meu delícia, minha delícia? Ficamos por aqui, então, na nossa correção de questões. Te aguardo nos próximos blocos, nas próximas aulas, para nós arrebentar tudo nessa tal dessas informática, tecnologia da informação. Linda de meu Deus aí. Valeu? Até lá, então. Abraço! Meu lindezo, minha lindeza, finalizamos então o nosso evento aqui específico para o concurso do Banco do Brasil. Uma aula sensacional de suporte à decisão, né? Também resolvemos várias questõezinhas acerca desse assunto. Você gostou da aula de hoje? Curtiu o material de hoje? Nós vamos ter ainda mais aulas, tá? Se você acompanhar o meu canal aqui, a minha rede social, eu sempre posto para vocês as nossas aulas, né? Eu sempre posto para vocês aqui os nossos materiais, né? Inclusive o material da aula de hoje está disponível para você aqui embaixo na descrição. Clica, baixe, faça o download do material. Tenho certeza que você vai adorar, que você vai amar. Se você não é inscrito no meu canal, poxa, se inscreva aí no canal. E ó, antes de você sair, deixa um comentário, né? Fala assim, poxa, professor, gostei da aula, professor, não sei o que, né? Então faça um comentário. É importante que você faça um comentário aí no nosso vídeo aqui, tá bom? Agradeço aí demais da conta a sua companhia, agradeço demais da conta a sua participação. Se você tiver alguma dúvida sobre os nossos projetos, as nossas aulas, é só você entrar em contato com a gente. Nós temos uma central de atendimento pro aluno. Vamos trocar ideia? Bora lá, chama eu. Nós vamos desenrolar ali um bate-papo bacaninha. Se você quiser saber sobre os projetos, qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês. Valeu? Obrigado então pela companhia, obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!